O título da mensagem de hoje é Jesus, o Deus Todo-Poderoso. Mateus capítulo 28, versículo 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Obviamente, qualquer pessoa que nos esteja ouvindo vai admitir que quem tem todo o poder é todo poderoso. Mas há pessoas que discordam da nossa colocação bíblica, segundo a qual Jesus é Deus Todo-Poderoso. Não aceitam, e quando apresentamos o texto de Mateus 28, 18, essas pessoas argumentam: mas ele não tinha esse poder. Ele recebeu esse poder, mostrando assim que ele não é o Deus Todo-Poderoso. Ora, e nós então arrazoamos, se a questão é esta de contestar, que uma pessoa também que tem todo o poder e o dá a uma segunda, ela ficou sem. E a pessoa que recebeu se torna, então, o verdadeiro Deus Todo-Poderoso. Não queremos argumentar assim, mas apenas argumentamos para que a pessoa que às vezes se serve de um argumento fútil para contestar a deidade absoluta de Jesus, que é confirmada também por João, capítulo 1, versículo 1, quando 3 declarações a respeito de Jesus Cristo mostram cabalmente que Jesus tem natureza divina igual a do Pai. Então lemos no texto em João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo. Esta declaração mostra que Jesus é eterno. Ele não foi criado. Ele era já em concordância ou ao lado de Deus, o Pai. Em seguida, lemos: e o Verbo estava com Deus, mostrando distinção de personalidade. Jesus não é o Pai não é o Filho. Ambos são pessoas distintas, mas de igual natureza, porque, concluindo esse texto, diz: e o Verbo era Deus, colocando Jesus com uma natureza divina igual ao Pai. Então nós dizemos que há um só Deus dentro da doutrina da Trindade, subsistente em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E estas 3 pessoas, então, constituem um só Deus, o mesmo em natureza, poder e glória. Esta é a nossa posição com relação à pessoa de Jesus. Agora, outros textos da Bíblia que nos cabe citar é o que diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. No outro versículo que lemos está em Hebreus 12, versículo 2, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 11. E ainda, citando mais alguns textos bíblicos para justificar a nossa posição, diz o texto: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no Seol, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há abundância de alegria, e a tua mão direita delícias perpetuamente. Estou citando o Salmo 16, versículos 8 a 11. Então, queremos dizer que Jesus Cristo tem uma natureza humana, é homem de vitória perfeita, tomou forma humana quando nasceu de Maria. Se julgarmos certo, foi o único homem de sucesso que este mundo já conheceu. Olhando as pessoas como Deus o faz, vemos que ele, Jesus, foi o único com uma situação sem nada a constar, completamente imaculado. Vamos pensar um pouco em sua vida perfeita, vamos meditar em sua carreira gloriosa e de vitória. Este homem manteve a posição de servo de Deus. O lugar de servo foi aceito voluntariamente por ele. Em essência, ele era igual a Deus Pai. Duas colocações que nós lemos na Bíblia, que são exclusivas da divindade. Primeira é que a adoração é um ato exclusivo da divindade. Mas Jesus, em sua vida, recebeu da parte de várias pessoas adoração. Até os próprios discípulos, quando viram repreender o vento, mandar o mar se acalmar, fazer-se grande bonança, eles perguntaram entre si: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E prostraram-se diante de Jesus Cristo, adorando-o. Eles tinham consciência do que estavam fazendo. Então nós vemos assim, mostra que em essência ele era igual a Deus Pai. Ele ganhou a vitória sobre a irresponsabilidade, já tivera a vitória sobre a pureza e a santidade, mas em sua morte e ressurreição foi vitorioso sobre a irresponsabilidade. E a Jesus foi confiada uma tarefa única, nunca antes dada a qualquer pessoa. Aquela tarefa de salvar os pecadores. Vinde a mim, os cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Em João capítulo 8, versículo 31, Jesus declara: se permanecerdes como meus discípulos, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Os judeus, admirados, perguntaram: mas nunca fomos servos de ninguém? Jesus declarou: quem serve ao pecado é escravo do pecado. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então Jesus outorga libertação para uma pessoa que vive escravizada ao pecado. E muitas outras tarefas que Jesus tem, principalmente a salvação, a purificação dos nossos pecados mediante a sua morte vicária, expiatória na cruz do Calvário, como diz o texto de 1 Pedro 2,23, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. É isso que Jesus faz e veio fazer neste mundo, buscar e salvar o que se havia perdido. E crentes
nessa palavra de Jesus Cristo, Jesus assumiu a responsabilidade de nos levar ao Pai, e esta tarefa ainda continua. Enquanto estava na terra, tornou-se o sacrifício perfeito que nos salvou da maldição da lei. E agora lá no céu ele intercede por nós, a mão direita de Deus, e através do Espírito Santo ainda traz homens a si para se converterem. E o convite dele continua permanente. Você, meu prezado ouvinte, que eventualmente se sinta preso, dominado pelo vício que tem acarretado a desgraça para a sua vida, para a sua família, você tem um recurso na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E ele, como dissemos, está com os braços abertos. Vinde a mim todos, sem exceção. Em certa ocasião ele pôde dizer ao Pai em júbilo: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e aos entendidos e as revelaste aos pequeninos. Pequeninos somos nós da sociedade, que não estamos sentados em cadeiras de pessoas que mandam, mas estamos vivendo no mesmo, na mesma situação de toda a sociedade na qual moramos, na qual vivemos juntos. Fica aqui a colocação que, se você não sabia, Jesus, o Deus Todo-Poderoso, ao lado de seu Pai, duas pessoas distintas, uma só natureza. Ele, ao lado do Pai, criou o mundo, diz o texto bíblico, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Está em João, capítulo 1 e versículo 3.